No vídeo anterior, você conheceu um pouco mais das diversas ISTs. Hoje, vamos aprender sobre a mais famosa e polêmica delas, o HIV. Segundo o Programa Conjunto das Nações Unidas, o Brasil é o país da América Latina que mais apresentou novos casos da infecção, com um aumento de 4,1%. O Ministério da Saúde considera que há uma epidemia entre os jovens, já que 35% das novas infecções ocorreram entre pessoas de 15 a 24 anos. Mas apesar do aumento dos casos, os resultados do tratamento contra HIV nunca foram tão positivos. Esse ano, na 22ª Conferência Internacional de AIDS, os cientistas afirmaram que para um portador que consegue negativar o vírus com tratamento contínuo, a chance de transmitir HIV a um parceiro sexual é cientificamente equivalente a 0. Além disso, ano passado, o Ministério da Saúde implantou a profilaxia pré-exposição, conhecida como PrEP, um medicamento que deve ser tomado diariamente para prevenir que grupos de risco sejam infectados pelo HIV. O Brasil sempre foi referência no tratamento, por oferecer os medicamentos de forma gratuita no SUS. Mas há dúvidas se vamos continuar assim. Em entrevista ao jornal O Globo, o futuro ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que há uma banalização da doença e que não acredita que as campanhas de prevenção feitas em escolas ou unidades de saúde sejam eficazes. O futuro ainda está incerto, mas tudo o que se sabe hoje sobre HIV, a professora Rita de Cássia Nasser vai explicar pra gente. HIV é o vírus da imunodeficiência humana. A infecção pelo HIV pode levar à síndrome da imunodeficiência adquirida, porque o HIV ele infecta as células de defesa do organismo. Com o tempo de infecção, vai diminuindo o número de células de defesa e o indivíduo ele não vai ter mais a capacidade o organismo não vai ter mais a capacidade de combater qualquer agente estranho. E aí ele desenvolve uma deficiência imunológica. Com a terapia antirretroviral eficiente, hoje, quando o indivíduo ele é portador do HIV, ele consegue ter uma vida relativamente normal. Então, com isso, as pessoas perderam medo de morrer de AIDS, né? Porque o indivíduo, quando ele morria de AIDS, ele ficava com uma aparência muito ruim, ele emagrecia muito, ele desenvolvia lesões com manchas no corpo todo, ele desenvolvia quadro neurológico, então assim, ele ficava muito debilitado, então isso chocou muito a população, né? E era uma doença para o qual não se tinha tratamento nem cura. Quando o indivíduo tinha o diagnóstico, ele estava fadado a morrer. Como hoje não é mais assim, e o Brasil é um dos poucos países que disponibiliza pelo Sistema Único de Saúde a terapia antirretroviral, então hoje em dia os jovens eles não têm mais medo de morrer de AIDS. Na verdade, quando o indivíduo ele está recebendo a terapia antirretroviral, o que você espera? Você espera que você não consiga mais detectar a carga viral nele, que a carga viral fique negativa. Agora, o fato do indivíduo estar com a carga viral negativa não quer dizer que o indivíduo está curado. Acredita-se assim que pode ser difícil ele transmitir o HIV estando com a carga viral negativa, mas a gente não pode dizer que é impossível. Por quê? Porque o HIV é um retrovírus, e como é um retrovírus, ele tem a capacidade, ele tem uma enzima que transforma o seu genoma, que é RNA, num DNA dupla fita. E esse DNA dupla fita pode se integrar ao genoma celular, que também é um DNA dupla fita. E daí ele fazer parte do genoma celular. Então, o que acontece? Se você tem uma célula no organismo que tem esse DNA do vírus
que foi transformado e se integra ao genoma celular, a gente chama de provírus. Se você tem uma célula que tem esse DNA proviral integrado, quando ela for se dividir para dar 2 células filhas, ela vai duplicar o seu genoma. E quando ela duplicar o seu genoma, o que está fazendo parte do seu genoma? O DNA proviral. Então, o DNA proviral, ele vai ser transmitido para essas células filhas. Então, quando o indivíduo é portador do HIV, ele sempre pode ter uma célula no organismo que tem o DNA proviral integrado. Em algum momento, esse DNA proviral, ele pode vir a se expressar. E se ele se expressar, voltar a formar partículas virais. E nesse caso, essa pessoa pode transmitir o vírus. Por isso que mesmo com a carga viral negativa, o indivíduo ele não pode abandonar a terapia antirretroviral. Não, por quê? Porque existe um dos medicamentos, o AZT, ele pode ser administrado durante a gestação e ele impede a transmissão do vírus durante a gestação. Então, por isso que é importante o acompanhamento, porque uma mulher que ela é portadora do HIV, ela pode hoje, com o acompanhamento, ter um bebê saudável, não portador do HIV, desde que ela tome o AZT, né, durante a gestação. Então, e um cuidado que tem que ter é a amamentação. O que deve se fazer dessa mulher é evitar que ela amamente o bebê. Por quê? Porque pela amamentação pode ter a transmissão. Mas aí pode-se pegar leite em banco de leite ou então pasteurizar o colostro, né? Desde dezembro do ano passado, o Brasil já disponibiliza também a terapia pré-exposição ao HIV. Ou seja, a pessoa toma apenas um comprimido por dia e depois de 7 dias para a relação anal e 20 dias para a relação genital, a pessoa já está protegida de se infectar pelo HIV. E esse medicamento ele é usado para a pessoa como preventivo. Se o indivíduo está usando esse medicamento, se ele entrar em contato com o HIV, ele não se infecta, justamente porque são compostos que inibem os ciclos iniciais de replicação do vírus na célula. Na verdade, a PrEP, ela foi pensada principalmente para evitar infecção naquele grupo de pessoas que tem grande chance de se contaminarem pelo HIV, como os profissionais de sexo, casais em que os parceiros são sorodiscordantes, ou seja, um é portador do HIV, outro não, ou então em homens que fazem sexos com homem. Mas parece que grande parte da população, os jovens, estão usando a PrEP, já que eles podem comprar na farmácia. Então, como o jovem acha que ele pode tomar esse medicamento, ele pode praticar o sexo sem proteção, ele está protegido de se infectar pelo HIV. Mas o que está acontecendo é que ele está se infectando por outras infecções sexualmente transmissíveis. Não. O HIV é um vírus RNA. E a gente sabe que todos os vírus que têm genoma RNA, eles têm uma taxa de mutações que causa uma variabilidade muito grande. Além disso, a gente sabe que a transcriptase reversa, que é essa enzima que transforma o RNA do vírus em DNA, ela comete muitos erros durante esse processo. Por isso que você tem uma variabilidade muito grande do HIV no indivíduo. A gente sabe que muitas vezes o indivíduo se infecta pelo HIV. Se você coletar o sangue e fazer um sequenciamento do genoma do vírus desse indivíduo dali 2, 3 meses depois, você vai ver já variabilidade no genoma em um único indivíduo. Imagina isso numa população. O primeiro medicamento antiviral que surgiu para o tratamento do HIV foi o AZT, que é um inibidor de transcriptase reversa, dessa primeira enzima do ciclo de replicação. E o que aconteceu? Logo surgiram vírus resistentes ao AZT. E o que se aprendeu com isso?
que é importante utilizar drogas que conseguem inibir diferentes etapas do ciclo replicativo do vírus. Por isso que você usa um coquetel, que normalmente você tem inibidores dessa enzima transcriptase reversa, mas também inibidores de uma outra enzima importante, que é a protease. Isso dificulta que você tenha vírus resistentes, mas esses vírus resistentes eles surgem porque muitas vezes as pessoas abandonam o tratamento e transmitem esses vírus resistentes para as outras pessoas da população. Agora, a gente não sabe até quando esses medicamentos, os vírus não vão adquirir resistência a esses medicamentos. Se com o passar dos anos, com a utilização, se esses medicamentos realmente vão ser eficientes ou se nós vamos ter variantes do vírus que possam se tornar resistente a esses compostos.